Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem for assistir a gravação depois. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor de fundos aqui da família Selection na XP e estou aqui com o prazer de mediar esse painel com 3 craques do mercado, de 3 gestores que são expoentes nos seus respectivos jeitos de fazer gestão, que são a Giant Steps, a Ocam e a RPS. Os 3 sócios com os quais a gente vai conversar aqui têm em suas respectivas casas fundos que nos últimos 8 anos e meio tiveram ali, no mínimo, o dobro do retorno do CDI, retornos muito acima do índice chamado IHFA, que é a média dos multimercados, de maneira pouco correlacionada com o resto da indústria, pouco correlacionado com os diversos índices e com jeitos de fazer gestão diferentes, mostrando aqui na prática que não tem um jeito só de ganhar dinheiro, né? Tem diversas maneiras de ganhar dinheiro e é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre esses diferentes modos, diferentes tipos de abordagens para se ganhar dinheiro, tá? Eu tenho o prazer aqui de receber a Carol para me ajudar nesse bate-papo. Oi, gente. Carol é coordenadora de análise de fundos ali na plataforma da XP. Carol, boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje o painel tem 3 grandes convidados e vamos começar a perguntar. Duda, Paolo e Jorge, é um prazer tê-los aqui conosco nessa tarde. E antes da gente até começar o debate, eu queria primeiro pedir para vocês se apresentarem, explicarem um pouquinho o processo de investimento da casa. Então, vou pedir para começar o Duda, depois o Paolo e depois o Jorge. Bom, tá ótimo. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez com a XP, aí, transformando, melhorando o ambiente de investimentos no Brasil. Prazer também, Samuel. Prazer estar com velhos amigos aqui, por exemplo, o Paolo, de muita luta na parte fundamentalista, né? E também com o Jorge aí, que também está transformando nessa parte quantitativa. Bom, Ocam significa se restringir ao simples e o essencial, tá? Então, nós temos uma filosofia de tentar o máximo possível gerar alfa. O que isso significa? É gerar valor em qualquer cenário, em qualquer mercado. Mercado de alta, mercado de baixa, não interessa, você tem que gerar valor. Para você conseguir isso, você tem que ter diferentes estratégias que elas continuamente vão agregando valor com a capacidade de gerar esse alfa. Então, para aumentar as chances de sucesso nossa, a gente sempre parte primeiro de uma análise que a gente chama de top-down, ou seja, sempre de cima para baixo, com uma análise. Os nossos economistas internacionais vêm com as principais tendências econômicas internacionais e no Brasil, e os nossos analistas vêm com a principal tendência de ações setoriais no mundo e no Brasil. A partir disso, a gente já tem uma camada de uma chance maior, com uma pré-seleção aonde gerar valor. Depois disso, a gente se debruça na parte fundamentalista, ou seja, a gente faz uma investigação muito grande da empresa que a gente escolheu, e essa empresa tem que ter um valor por fluxo de caixa descontado, um bem alto, sob série de hipóteses. Então, também você já é uma segunda camada de você gerar mais valor. Dentro desse processo de também você ter essa capacidade de gerar valor, você também vê 3 aspectos que a gente acha bastante importante em ações. O primeiro é que a gente exige que o retorno da empresa que a gente esteja investido seja maior que 15% e o crescimento dela também seja maior que 15%. Em outras palavras, só o carrego, ou seja, só ano a ano, essa empresa já vai me dar pelo menos 15% de retorno. Tá? E, claro, também, da mesma forma que eu tenho que gerar surpresa positiva para meus clientes, ela tem que ter uma gestão superior, ou seja, ela tem que me surpreender positivamente. Então, isso é mais uma camada de sucesso. Além disso, essa empresa tem que ter vários aspectos qualitativos superiores, como ESG, né, que é ambiental, social e governança, como proteção ao negócio, como uma vantagem comparativa à tecnologia. Então, os aspectos qualitativos dela ser uma empresa de primeiro padrão, líder, também é uma outra camada que você faz gerar mais valor. E, claro, com a camada toda do macro, de eu escolher o país correto, o setor correto, que vai adicionando. Então, é uma série desses aspectos. Além disso, a gente casa essa informação com vários aspectos quantitativos, ou seja, não só de dados quantitativos dentro do setor que possam me alavancar ainda mais no retorno dessa empresa, como dados quantitativos técnicos, dados quantitativos históricos dela, que podem me confirmar que é para estar com essa posição maior ou menor. A gente sempre parte do pressuposto
fundamentalista. Então, é isso basicamente a filosofia da Alcan, muito fundamentalista, mas agregando muitos aspectos também de uma análise quantitativa, de gestão de risco também. Quando a gente começa uma posição, a gente tem stop por posição, ou seja, se a posição não está dando certo, a gente não aumenta, a gente tem que diminuir a posição, a gente só aumenta a posição vencedora, não tem risco de crédito privado dentro do fundo, que é para não gerar descontinuidade para baixo. O que é crédito privado? É você comprar uma renda fixa que pode ter um default, pode não ter um não pagamento. A gente tem um critério nos multimercados de uma volatilidade presumida, ou seja, a gente busca uma volatilidade para dar um retorno. Então, a gente sempre, se há uma crise no mercado, a gente efetivamente baixa o risco. Se há uma convergência de um mercado mais saudável, a gente expande o risco. Então, isso também é bastante favorável. E a Alcan tem um portfólio completo de produtos, né? Um fundo de baixo risco, com liquidez de D+1, um de médios riscos, que são de previdência, para render CDI mais 4 com 4% de vol, e os mais de alto risco, como retorno absoluto, que a gente, inclusive, está abrindo aqui novamente na Expo para aplicação daqui a um pouco mais de 30 dias, para dar essa vantagem para as pessoas também resgatarem, que é para render CDI mais 8. E os fundos de ações que são o long short, long buys, o fundo que agora que a gente tem também com um diferencial que mais de 50% das nossas posições são fora do Brasil, então um diferencial de cobertura externa, que também é um diferencial de diversificação, e nossos fundos institucionais. Então a nossa filosofia é isso, basicamente bastante fundamental, mas a gente casa isso com uma disciplina de trading, de negociação bastante forte e com aspectos quantitativos também de forma complementar. Boa. Paulo, vocês têm um tipo de análise aí que difere da imensa maioria dos fundos de ações no Brasil. Se não de todos. Eu consigo lembrar de quase nenhum exemplo que tem uma abordagem do tipo de vocês, né, que é uma casa mais focada em ações, que é o que a gente chama de top-down, que o Duda já explicou aí, né, que começa com uma análise mais de cenário macro e depois vai afunilando isso para chegar em determinados temas e setores, e vocês expressam isso no principal fundo da casa, né, via o mercado acionário. Na linha do que o Duda explicou da Alcan, explica para a gente como que é esse processo aí na RPS e no que ele se difere aí qualificar um pouco melhor, né, no que ele se difere da imensa maioria das casas de ações do Brasil. Por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui, mandar um abraço para os amigos aqui, o Duda, estamos aí nesse mercado há mais de 20 anos aí, tentando construir uma história de sucesso. O Alcan, com certeza, uma história de grande sucesso. Prazer falar com o Jorge também. A RPS foi construída em 2013, tem 8 anos e meio, olhando muito para o que um hedge fund americano faz, né? A gente estudou bastante o mercado de hedge fund americano e a gente percebeu que um hedge fund clássico americano é um hedge fund que opera vários tipos de ativo, né, com DNA de equity, né? E foi isso que a gente construiu na nossa empresa. Nós somos um multimercado, uma casa, um hedge fund, que tem esse DNA forte de equity, diferente de outros fundos multimercado no Brasil, que tem um DNA normalmente vindo da renda fixa. Então, acho que essa é uma diferença importante. A segunda coisa, a gente é uma casa multigestor, multiestratégia. E a gente vem construindo um time ao longo desses 8 anos e meio com caixas independentes para a gente ter diversas estratégias dentro desse nosso fundo principal, que é o Total Return, empoderando gestores, dando risco para cada um desses gestores na sua especialidade. Eu respondo por metade do risco do fundo, na estratégia que eu conduzo aqui. Tem uma outra estratégia, eu vou explicar ela um pouquinho mais em detalhe, tem uma outra estratégia mais fundamentalista, que tem um outro time de gestão que faz, que é o Thales e o Alexandre, são os 2 gestores desse fundo. A gente tem uma caixa de equities fora do Brasil, com viés mais fundamentalista, que tem outros 2 gestores que tocam, que é o Javier e o Alex Gonçalves. E a gente também tem uma caixa quantitativa que a gente vem desenvolvendo há mais de 3 anos e meio, é um pouco parecido provavelmente com o que o Jorge faz, que a gente vem fazendo de forma independente dentro desse quebra-cabeça que a gente construiu para dar essa gestão do nosso total return. Na caixa que eu conduzo, que é a caixa top-down macrofatorial, a gente, como o Duda falou, a gente tem uma camada macro muito maior do que nas outras camadas. Então, assim, a gente dá um peso muito grande para o cenário macro. A gente tem um grupo de
economistas, trader de renda fixa, trader de moeda, trader de commodities aqui na RPS, e a gente constrói uma análise de cenário de onde a gente está no ciclo econômico e o que é legal estar investido quando a gente está naquele ponto do ciclo econômico, tanto no global quanto nos países onde a gente investe. Então, parte dessa visão macro, quando a gente começou a falar sobre isso há 8 anos atrás, não era tão tangível para os investidores entender, mas investir em ações com cabeça macro, como é que é isso? A coisa evoluiu nos últimos 8 anos, hoje a gente tem ETF, né, para replicar vários temas macroeconômicos no mundo inteiro, né? Então, você tem o ETF para replicar empresas que são alavancadas ao PIB, empresas que são alavancadas à taxa de juros, empresas que são alavancadas ao setor de tecnologia, empresas que têm um viés de ESG, empresas que têm market cap alto, empresas que têm market cap baixo. E dependendo de onde você está no ciclo econômico, é legal você ter uma carteira mais ou menos carregada em cada um desses macrotemas, nessas cestas de ações que refletem aquele ponto do ciclo econômico que a gente vive. É isso que a gente faz, a gente não parte de uma carteira que a gente quer carregar para o longo prazo, a gente não parte de uma visão de retorno mínimo esperado, o que a gente parte é onde é que a gente está no grande esquema das coisas macroeconômicas e como é que a gente se posiciona tematicamente, independente do fundamento, naquele ponto do cenário macroeconômico que a gente vive. Então, é uma cesta de gestores aqui na RPS, cada um com essa visão independente, mas o carro-chefe que fica embaixo da minha gestão é esse carro-chefe de investir em diversos ativos, mas com DNA de equity, com essa visão mais macro do que micro. E, Jorge, agora, por fim, quando a gente pensa numa abordagem sistemática ou quantitativa, a gente pensa logo em uma série de modelagens, algoritmos e um time robusto de profissionais com experiência acadêmica. Mas a verdade é que você antes, até na vida pregressa a Giant Steps, operou de maneira considerada, né, tradicional. E aí eu queria saber como é que você pode definir a abordagem sistemática utilizada na Giant. Ok. Em primeiro lugar, prazer estar aqui. Agradeço a XP pela organização desse evento fantástico. Se tornou um evento, quase que um evento cultural no Brasil. Abraço para o Paulo e Duda, né, colegas aí. E sobre a sua pergunta, um pouquinho antes da Giant Steps, né, uma casa de gestão quantitativa que vai fazer 10 anos. Tá? Nosso diferencial, digamos assim, é a gestão quantitativa, mas a gestão quantitativa, no fim das contas, busca o mesmo objetivo, né, que a OCAN e a RPS, né, também buscam, que é gerar retorno, né, gerar alfa, retorno descorrelacionado para os investidores. Né? A diferença, talvez, de gestoras mais tradicionais é que a nossa gestão é fortemente baseada em 2 etapas, na verdade, uma, né, na coleta e processamento de dados, né, e a segunda etapa, modelagem desses dados para criar algoritmos, para criar modelos de predição e usá-los, né, para informar decisões de investimento. Né. Então, nós, como qualquer gestora, né, estamos tentando extrair retornos alfa do mercado, né, a diferença é que a gente usa essas ferramentas quantitativas, né, e assim como o Duda, o Paulo também fazem análise quantitativa. A diferença é que nós talvez usemos métodos mais formais, mais baseados, né, em estatística, em matemática clássica, né, mas, quer dizer, no fim das contas, com o mesmo objetivo. Como você falou, também tem aqui uma equipe, né, de profissionais de ciências de computação, pessoal com pé acadêmico, né? Então a gente tem
físicos, estatísticos, etc., aqui, né? E dentro dessa etapa de modelagem de dados, né, dessa caixinha de modelagem, o que a gente está fazendo, no fim das contas, é pesquisa, né? É uma forma de pesquisa aplicada, né? Usando, né, os algoritmos, as ferramentas, né, da estatística e da matemática. Dando aqui, falando rapidamente, né, acho que duas coisas aconteceram nos últimos 20 anos que propiciaram quase que uma explosão desse estilo de investimento, né? Primeiro, o crescimento exponencial de dados, né? De dados que hoje disponíveis digitalmente, facilmente disponíveis, né, digitalmente, então desde os dados tradicionais estruturados, né, dados financeiros que todos nós usamos, né, dados contábeis, né, que o pessoal fundamentalista usa, até coisas mais exóticas, alternativas, como imagem, sentimento, né, dados de mobilidade, etc. Né? E o outro grande desenvolvimento é que surgiram algoritmos que, na verdade, alguns até já têm há décadas, né, mas houve alguns avanços, né, na implementação desses algoritmos que, juntamente com o crescimento do poder computacional, permitiu, né, que se empregasse, né, que fossem empregados esse grande volume de dados. Né? Então, se juntou grande crescimento de dados, né, crescimento do poder computacional e melhores algoritmos, você criou meio que um sweet spot, aí, conjunção astral para o grande crescimento da gestão quantitativa. Em síntese, é isso. Boa, obrigado, Jorge. Acho que para tentar ilustrar um pouquinho melhor, na prática, como que esses processos de vocês diferem, queria pegar cases práticos aqui, né? O principal fundo, ou o mais longevo da RPS, é o RPS Total Return. No caso da Ocam, hoje o principal produto é lá o Ocam Retorno Absoluto, embora ele não seja mais antigo, ele é o maior hoje, né, a maior estratégia. E no caso da Giant, é o Giant Zaratustra. Né? Começando por você, ô Jorge, assim, o Giant Zaratustra, vocês mesmos frisam isso bastante, né, que é um fundo que ele vai bastante bem em mercados de euforia ou de pânico, né? O grande exemplo é o ano passado, por exemplo, que no primeiro semestre o fundo foi muito bem, enquanto o mercado derreteu, e no segundo semestre que o mercado se recuperou e foi meio que uma linha reta, né? Só subiu, o fundo deixou a desejar, né? Deu ali basicamente CDI no segundo semestre. Não perdeu dinheiro, mas sim, deu CDI. Ilustrando o que vocês mesmos falam, né? Que ele opera bem nos momentos de euforia. Mais recentemente, em julho, por exemplo, né? Que os multimercados sofreram de uma maneira geral, poxa, de novo o fundo foi bem. Dito tudo isso, nesse cenário de deterioração econômica, deterioração do cenário político, muito ruído, eu queria que você explicasse para a gente como que estão as principais posições do Giant hoje, como resultado desse processo que você falou, o processo quantitativo. Explica para a gente, dentro do que você pode abrir para nós, né? Por exemplo, posições em bolsa brasileira, moedas e juros aqui, como que o fundo está hoje, com um disclaimer aqui que isso pode mudar semana que vem ou daqui 15 dias, feita essa ressalva, né? Mas como que o fundo está e frisando aí se isso foi, o que tem de decisão de vocês ali, da leitura de cenário de vocês, ou não, se não tem nada de leitura de vocês, são simplesmente os algoritmos recomendando essas posições. Enfim, de maneira resumida, você poderia exemplificar para a gente, na prática aí? Vou tentar resumir. O Zaratustra, né, é um fundo multimercado, tem múltiplas estratégias, tá, em múltiplos ativos, em múltiplos mercados. Tá? Opera no Brasil, opera lá fora, ativos, né, futuros de moeda, de juros, ações, opções, etc. Né? O único requisito desse fundo é que o ativo seja líquido, né, tenha liquidez. Tá? Algumas estratégias, né, e algumas das principais estratégias, eu devo frisar, se comportam bem em momentos de grande estresse de mercado. Né? Foi o caso da pandemia no ano passado, greve dos caminhoneiros, taper tantrum, lá em 2013. Né? O fundo, essas estratégias
se comportam muito bem. Por quê? Porque elas estão, basicamente, tentando capturar tendências de curto prazo. Tá? Então, quando o mercado vira abruptamente, esses modelos se posicionam, né? Em geral, nesse caso da pandemia, por exemplo, shorteando o mercado, e isso gera, né, os ganhos que a gente observa nesses períodos, né? Inclusive, por esse motivo, até que o Zaratustra é um fundo que tem baixa correlação, né, com o mercado, com os benchmarks do mercado, inclusive com o resto da indústria. Né? Agora, esses são modelos, né, eu não vou dizer alta frequência, mas eles operam, são mais nervosos, né? Eles entram e saem do mercado, né? E são sensíveis a essas mudanças bruscas, né, de sentimento no mercado. Outros modelos têm uma inércia maior e têm uma persistência maior, né? Eles não ficam entrando e saindo. Tá? Então, o caso da pandemia, né, que você citou, né, ali o fundo, né, comprou dólar, tomou juros, né, e pegou aquele movimento todo de sell-off, né, de risk-off. Né? Mas eu poderia também dizer, né, dar o exemplo de uma posição que a gente está carregando já tem 6 meses, ou mais até, tomada em juros, né, local. Essa é uma posição que não decorre de um momento, de um período de estresse. Jorge, o tomado em juros é a posição que se beneficia da alta dos juros futuros. Exato, desculpa o jargão aqui, exatamente. Né? Então, é uma aposta na alta de juros, né? E que o fundo entrou ali em janeiro, né? E vem funcionando muito bem. Né? Aliás, essa talvez responsável pelo grosso dos resultados do semestre. Tá? Lá fora, né, a principal posição é comprada à bolsa, tá? Bolsa todas, mas S&P 500 principalmente, né? E aqui dentro a gente teve comprado bolsa, agora está zerado, a gente teve vendido dólar, estocou, comprou dólar, estocou, então essas, né, aí tem sido mais posições mais voláteis, né, principalmente por causa da volatilidade das últimas semanas aí. Mas assim, a grande posição nos últimos 6 meses certamente foi a de juros para nós, no Zaratustra. Paolo, e agora passando aqui para uma pergunta super interessante que faz uma conexão com a última carta de gestão de vocês, embora vocês tenham um grande viés de alocação em ações, a última carta de gestão da RPS foi falando um pouco mais de crise hídrica no Brasil. E aí, com essa leitura top-down, essa leitura de um cenário onde você tem um impacto no PIB, na inflação, como a RPS passa a se posicionar com essa visão? Tá no mudo, Paolo, eu acho. Desculpa, é um bom ponto para a gente exemplificar um pouco o modelo de gestão, né? Vou até dar um exemplo bem prático, né? A gente já vinha com uma visão mais negativa de Brasil há algum tempo, né? E de novo, uma análise relativamente simples do ponto de vista macro, né? Nós estamos diante de um ciclo de aumento de taxa de juro, nós estamos diante de uma crise institucional, nós estamos vivendo uma inflação muito alta e descontrolada no curto prazo, nós estamos diante de um ano eleitoral em 2022, e a gente começou a identificar uma potencial desaceleração de PIB para frente. No curto prazo, o PIB veio muito forte, né, em função da reabertura, em função dos estímulos fiscais que foram dados na economia o ano passado e esse ano, né, a recuperação em V que o Brasil também apresentou, mas a gente começou a identificar riscos de crescimento olhando um pouquinho para frente, o nosso time macro. E um dos grandes riscos que a gente está identificando é exatamente essa crise hídrica.
O Brasil provavelmente está vivendo um dos períodos mais secos da sua história. Vamos entrar no período chuvoso com índices nos reservatórios do sul do Brasil muito, muito baixos, e vamos depender muito de chuva num período onde existe o Laninha, com indicação de que a chuva vai ser baixa. Tanto é verdade que o governo começou a se mexer agora no sentido de tentar restringir um pouco o consumo. Na prática, isso fez com que a gente ficasse mais negativo com tudo que tem a ver com o PIB Brasil, porque a gente está mais preocupado que o PIB lá, que o mercado está projetando 2% para o ano que vem, tem grande chance de ser zero ou até menos do que zero, se houver a crise hídrica. Nesse cenário, você não tem coisas que têm a ver com o PIB, porque o PIB vai desacelerar muito. Então, a gente saiu totalmente de nomes que têm a ver com o PIB doméstico, focamos numa carteira lá fora, onde o PIB segue bom, segue forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e direcionamos a nossa aposta em crescimento econômico para fora do Brasil. Eu tinha umas posições aqui no Brasil que eu gosto muito, do setor de commodities, que a gente acha que vive um momento muito bom, que não é de curto prazo, vai ser de médio e longo prazo, por uma tese que a gente tem de que o mundo está passando por uma dinâmica de social-democracia, um ciclo de crescimento muito forte no setor de housing no mundo, e também investimento numa infraestrutura da energia ali, porque vai puxar muito consumo de commodities nos próximos muitos anos, sem ter muita oferta. Então, a gente estava posicionado no setor de commodities, por exemplo, no setor de siderurgia aqui no Brasil. Só que a gente foi lá e olhou para 2001, a última vez que a gente teve uma crise forte de energia, a gente viu que em 2001 as empresas siderúrgicas brasileiras sofreram muito por problema de serem intensivas em energia, e num ambiente de racionamento, talvez tenham que reduzir produção, reduzir consumo de energia. O que a gente fez? Pegou essa nossa carteira de siderurgia que a gente gosta e direcionou para siderúrgicas fora do Brasil, que não estão expostas a essa crise hídrica que potencialmente o Brasil vai ter. Então, esse tipo de análise top-down, associada a análises setoriais, faz com que a gente faça essas mudanças de direção de carteira para lugares onde a gente acha que o alfa, a geração de retorno independente da direção do mercado, é melhor, em cima de uma análise macroeconômica conjuntural que a gente fez. Então, a gente acha que um dos grandes riscos que estão muito mal precificados nos ativos de risco do Brasil hoje é exatamente essa questão da crise hídrica. E um movimento tático que a gente fez foi sair da Uzi Minas, sair da Gerdau, sair da CSN no curto prazo e ir para empresas siderúrgicas lá fora que estão isoladas desse risco idiosincrático pontual que está acontecendo no Brasil. A gente faz isso a todo momento, fazendo essa leitura macroeconômica Brasil e mundo das coisas que estão acontecendo e direcionando a nossa carteira de uma forma tática para onde a gente acha que a relação risco-retorno está melhor. E, Duda, agora fazendo um pouquinho a pergunta com uma estrutura inversa, mas partindo também da última carta de gestão de vocês, vocês mencionaram que mais de 50% do risco de renda variável do portfólio está em ações fora do Brasil. Como é que vocês chegaram nessa conclusão, e quais são as principais exposições do fundo hoje? Tá. Primeiro que não está, depois até do Paulo falar, não está muito auspicioso de falar de Brasil, não está muito positivo. E ainda nosso amigo Jorge aqui já falou que está tomado nos juros, mesmo ele que é quant, apostando contra a favor aqui do dólar, então não está muito auspicioso. Primeiro, realmente, tem o nosso círculo de competência maior, sem dúvida, é Brasil. Aqui nós estamos posicionados. Como o Paulo me conhece há mais de 20 anos, há 30 anos eu sou gestor, todos os gestores aqui da Alcan têm mais de 20 anos de experiência, então claro que a gente tem um ciclo de competência muito grande no Brasil. Então, quando a gente sai de Brasil, é porque a gente está vendo oportunidades melhores. O ponto é que quando você é um gestor, principalmente um gestor no multimercado, para nós é sempre uma relação de retorno ajustado ao risco. Então, não é que o Brasil não tem um potencial, até porque nós estamos nos esforçando, nós estamos com um ruído político enorme, nós estamos com problemas fiscais que nós estamos piorando o problema pelas soluções que nós estamos dando. Então, mas o Brasil também você tem que tomar um certo cuidado, porque a cada 3 anos tem uma crise, às vezes tem um mercado favorável, um bull market, como se chama,
e o Brasil não perde a oportunidade de perder essa boa oportunidade, então você tem que ter uma humildade, né? Faz parte de um trabalho científico, né, nosso, da UCAM, né? Eu gostei muito do Jorge, que colocou também de forma bastante científica o processo dele, então, na verdade, isso aqui é um processo científico. Você ter muita curiosidade, ou seja, estudar muito, mas também você ter muito ceticismo. Então, no Brasil, não é que não tenha um potencial, mas os riscos também são bastante grandes. O Paulo citou um risco até da gente entrar efetivamente num racionamento ano que vem. Mesmo que a gente não chegue a isso, a gente acha que tem um risco fiscal bastante grande. As preferências do Congresso, as preferências do Executivo estão declaradas, é para fazer mais Bolsa Família, é para expandir o orçamento, então a gente acha que vai ser bastante difícil responder a isso, não que o Brasil não tenha oportunidades excepcionais. Então, aqui no Brasil, a gente está realmente mais protegido. Então, tem algumas empresas excepcionais que a gente acha que mesmo os juros podem ir para 2 dígitos, que vão crescer mais de 15, independente desse cenário, vão continuar ganhando de forma bastante favorável. Só que lá fora tem uma desproporção que está acontecendo agora no Brasil. E eu acho que no Brasil também existe uma percepção pior do que a realidade, principalmente pela ótica dos estrangeiros. Então, isso faz com que o nosso juro longo, né, a nossa percepção pelas bobagens que a gente está fazendo, pelos ruídos que a gente também está gerando, tem um desconto bastante grande. Então, a questão é o custo de oportunidade, né? Enquanto que lá fora o juros está em 1% no longo prazo, no Brasil está em 10% ou mais. Então, é uma goleada muito grande, 10 contra 1, né? É pior do que a Alemanha contra o Brasil, 7 contra 1, né? Então, você fica com um custo de oportunidade muito baixo de carregar, por exemplo, uma carteira de ações que a gente carrega lá fora. Então, hoje a gente está bem mais que 50%, que você não tem que lidar com uma série de ruídos que podem efetivamente, nesse processo que a gente está de deterioração macro, né? A gente já está também com inflação próximo de 8% nesse ano, praticamente 8% para esse ano. Os juros, acho que vou ter que dar um choque de juros para efetivamente trazer a inflação de volta. Então, isso vai ser temporário? Mas ano que vem também entra cenário eleitoral, que tem uma volatilidade grande, então não é que não tem oportunidades. Eu todo dia, felizmente, eu vejo oportunidades muito boas aqui na Bolsa e estou conseguindo expandir a carteira, mas tenho expandido bem mais a carteira. E falando sobre o processo de investimento, a gente, por exemplo, pega um case que a gente gosta dentro do setor financeiro, aliado a tecnologia, a gente gosta, por exemplo, de Goldman Sachs, que é um banco de investimento que montou plataforma de investimento muito boa. Então, realmente está desenvolvendo isso, só que trade a múltiplo de banco, assim, trade a cerca de 10, 12 vezes lucro. Então, é o dobro do crescimento, que a empresa está crescendo mais que 30%, é um destaque de alta desse ano, com metade do múltiplo. Isso acontece também, esse tema a gente replica aqui para o Brasil. Então, empresas como a XP, que já está próximo de múltiplo de empresa financeira que dá um lucro grande, ela cresceu mais de 100% do seu lucro ano contra ano. Tem a própria BTG também, tem a própria Banco Inter também, que a gente gosta. Então, tem uma série de exemplos também que você pode replicar aqui para o Brasil, que são empresas que estão crescendo muito mais que 15%, né? Estão crescendo mais que 20%, 30%, no caso da XP mais que 50%, com múltiplos mais baixos também. Então, essas oportunidades também acontecem aqui. Boa. Bom, resumindo aqui, dá para dizer que, na média, todos os fundos, através de processos diferentes, estão menos otimistas com o Brasil. Concordam ou discordam? Sim. Do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, sim. Eu só estou querendo dizer que o diabo sempre está nos detalhes, como o Jorge falou, né? Você pode ter um trigger, né? No nosso caso, né, a gente, por exemplo, a gente chegou com uma reforma tributária muito ruim. Hoje é melhor abandonar a reforma tributária. Se não fizer, a Bolsa melhora. Mas se você quiser voltar à reforma tributária e fazer, as bolsas, na minha opinião, vão ceder um pouco. Mas se você fizer um pouco de concertação do que você está fazendo, hoje a gente está em conflito, né, o STF com o Executivo, né? Então, se você começa a retirar isso, os mercados melhoram. Então, a gente está mais cauteloso, mas o importante também falar para as pessoas aqui que isso pode ter um gatilho que mude efetivamente rápido, tá? Isso é uma das características da UCAM, é uma gestão bastante ativa. Isso é mais um fator para você aumentar a chance de gerar alfa, ou seja, você se adaptar ao mercado e você se adaptar rápido ao mercado também. Então, isso também pode ter uma reversão. Boa. Não, eu gostaria que o Jorge e o Paulo também comentassem.
Posso fazer um comentário rápido? Claro. O fundo quantitativo, assim, o gestor quantitativo, ele... Primeiro, deixa eu dizer o seguinte, como vocês falaram no começo, né, eu comecei nessa carreira, a vida profissional, na verdade como analista, mas depois eu passei, né, para a mesa e operava, mesa proprietária de banco, etc., né, e nessa função, né, um requisito é que você tenha um view, né, uma convicção do que vai acontecer, né, você tem que imaginar, né, como estará o mundo, né, num horizonte aí futuro e colocar suas apostas de acordo com esse view, né? O gestor quantitativo, ele não funciona, né? A decisão de investimento dele é um pouco diferente. Ele é um agnóstico, né? Ele não necessariamente está otimista ou pessimista, ou sequer tem uma convicção muito forte. Eu tenho convicções pessoais, né? Eu tenho uma opinião sobre a economia, né? O cenário econômico, político, ela frequentemente é completamente errada, né? Felizmente, ela não é uma variável, não é um input para o nosso processo de investimento, né? A gestão quantitativa, né, você pega os seus dados, né, a sua matéria-prima, você coloca num modelo, né, que às vezes, ou frequentemente até tem algum embasamento, né, teórico na economia, na econometria e tal, né, e esse modelo vai sugerir, né, vai te dar um posicionamento, né, nos ativos, né. No momento, né, a gente está, né, a nossa aposta é que juros subam, né, e bolsa continue subindo, principalmente lá fora, né? Isso pode mudar amanhã, né? Sem que as minhas convicções, opiniões, etc., acompanhem, né? Boa. Isso, na verdade, é uma coisa até libertadora, né? O gestor quantitativo não precisa se preocupar com convicções e views e tal, né? Boa. Não, ficou claro, assim, que frisando aqui, né, para todo mundo. Hoje, os fundos estão dessa maneira, dado o cenário que temos, dado o que os modelos estão lendo ali. Mas, sim, com certeza, acho que fique claro aqui que daqui 15 dias ou 30 dias, os fundos podem estar com posições completamente distintas. Sim. Então, pessoal, por favor, anotem. Hoje, os fundos, por coincidência, através de processos diferentes, uma bela coincidência, estão menos otimistas com o Brasil. E pegando aqui o que eu falei no começo, né, de março de 2013 até agora, né, agosto de 2021, os 3 fundos com esses processos diferentes acabaram entregando retornos muito superiores à média da indústria. E eu fico feliz de dizer que os 3 gestores fazem parte das carteiras dos fundos Selection ali, e são descorrelacionados. E, de fato, foram 8 anos e meio aí, nesse período que os 3 fundos coexistem, né, o Ocam Retorno Absoluto, o RPS, o Total Return, e o Giant Zarathustra, eles foram muito bem, só que nós temos visto aí dezenas e dezenas de novas gestoras e novos fundos surgirem no mercado nos últimos anos, principalmente nos últimos 24 meses, né? A pergunta aqui, e eu vou pedir para vocês responderem em 1 minuto e meio cada um, porque infelizmente o nosso painel não vai ter 2 horas. Eu vou fazer um pleito aqui para o ano que vem, a gente ter painéis de 2 horas, painéis pesados como esse aqui, com feras como vocês, mas em 1 minuto e meio, Duda, Jorge e Paolo, o que vocês têm feito para continuar com esses fundos descorrelacionados, consistentes, diferenciados do mercado? O que de diferente vocês estão fazendo? Duda, quiser começar aí, por favor? Tá bom. Ótimo ponto, né? Acho que o Paulo também tocou num ponto que a Ocam, ela procurou fazer na sua filosofia o que é de benchmark global. Né? Os grandes gestores, por exemplo, americanos, fazem isso preponderantemente em equity, como nós temos. Nós temos 2/3 do risco em equities, mas também com a complementação de todas as posições macro que já reduz o risco. Para você não ser correlacionado, quanto mais, né, para você não sofrer com uma deterioração macro que acontece no Brasil, você tem que fazer 2 processos que são o foco da Ocam nos últimos 2 anos. Internacionalização, ou seja, nós aumentamos o time de economia com economistas sêniores, temos gestores e economistas focados só para mercados desenvolvidos, só para mercados em desenvolvimento, só para a América Latina. Temos times
de análise de ações globais e para mercados emergentes. Por exemplo, nós temos analistas só focados em tecnologia nos Estados Unidos e na China, que são duas fontes de voga em tecnologia, fontes de investimento bastante interessantes, mas também para você replicar para casos até dentro do Brasil, em termos de tecnologia em voga. Então, assim, você tem que fazer um processo de internacionalização muito forte. O segundo é quant, ou seja, a partir do momento, como você falou, que a competição está bastante forte para você fazer, não basta os indicadores tradicionais que você tem de fundamento, ou seja, tem uma mira de analistas, os balanços são conhecidos, as medidas, até as movimentações nos papéis tendem a ficar um pouco amplificadas pela escassez um pouco, ou pela quantidade do número de gestores. Então você tem que ser muito focal, então você tem que ter outros indicadores que aumentem a sua convicção e a sua capacidade e também te gerem não correlação. E te gere bastante dado também para te confirmar. Lá fora, onde você não tem a mesma capacidade de vantagem competitiva do que no Brasil, de confirmação dos cases. Então seriam esses dois focos principais. Boa. Paulo, o que de diferente vocês têm feito aí para se manter na dianteira da indústria? A gente não tem feito muita coisa diferente, a gente tem insistido mais ou menos no nosso processo, na nossa governança. Acho que uma das fortalezas da RPS é a manutenção de um time que permanece unido há 8 anos e meio e a nossa capacidade de atrair talentos. A gente vem aumentando o time da RPS de forma bastante consistente nos últimos 8 anos e meio para trazer competências complementares dentro do nosso processo de gestão. Quando começou a RPS, eu tinha 80% do risco embaixo de mim. Hoje eu tenho só 50% de risco embaixo de mim, porque eu trouxe pessoas melhores do que eu para dentro da empresa para fazerem processos de investimentos diferentes do processo que eu faço, com competências específicas. Então, a gente se internacionalizou, eu não sou um especialista em tecnologia lá fora. A gente montou um time de especialistas de tecnologia lá fora, como o Duda também fez. Por que a gente fez isso? Porque a gente olhou lá em 2014, na verdade, quando a Dilma foi reeleita, que não fazia sentido estar só investindo no Brasil, no cenário macro que a gente estava visualizando naquele momento, e principalmente no tipo de empresa que existe no Brasil, que o nosso índice é muito concentrado na velha economia. Muita coisa nova acontecendo mundo afora. Setor de games, setor de biotecnologia, setor de tecnologia, e quando até a boa notícia é que a gente tem tido novas empresas no Brasil mais voltadas para a nova economia. Mas a gente já veio desenvolvendo essa tecnologia lá fora e há muito tempo a gente trouxe profissionais especializados nisso. O próprio fundo quântico que a gente tem dentro do Total Return foi um avanço. Então, a gente não tinha essa tecnologia dentro da empresa para olhar análise quantitativa, construímos essa capacidade nos últimos 4 anos, trouxemos um time grande de pessoas para olhar o mundo sob o prisma quantitativo e agregamos dentro dessa nossa constelação, que é o Total Return, que assim, são vários gestores com várias competências complementares fazendo aquilo que sabem fazer de melhor. É assim que a gente tem tentado manter os nossos fundos com performance muito boa e performance correlacionada. Lembrando que o Duda disse que, em relação aos fundos multimercados macro mais tradicionais, acho que o nosso aqui, principalmente meu e do Duda, o nosso DNA de equity traz essa descorrelação naturalmente. Então, assim, para quem acredita que o futuro vai ser mais equity, e a gente acredita que sim, mesmo com tudo conturbado que a gente vive no Brasil, nós estamos num processo de financial deepening que necessariamente vai acabar em mais investimento em equity. Um multimercado como o meu e como o do Duda, que tem esse DNA de equity muito forte, se destaca relativamente ao que existe de maior dentro da indústria de multimercado no Brasil, que é essa especialidade maior na renda fixa, no câmbio. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais meu da Alcan e da RPS, que acho que faz com que a gente tenha essa descorrelação relativamente aos outros multimercados da indústria. Boa. Por fim, Jorge,
o que a Giant tem feito para continuar na vanguarda, né? Já é uma casa que tem se destacado bastante aqui no Brasil, como a maior casa quant/sistemática, mas eu sei que vocês estão com planos audaciosos aí para continuar nessa frente. Você poderia... A gente já estourou o nosso tempo aqui, o pessoal da produção já puxou minha orelha, mas se pudesse, por favor, dar aí as suas considerações nesse sentido? Rapidamente, então, bom, o nosso processo, né, de pesquisa, ele já tem uma diversificação embutida, no sentido de que a gente está olhando, né, uma série de ativos em diferentes mercados, né, em diferentes regiões geográficas, né, e através de diferentes tipos de modelos, né, e diferentes tipos de estratégias, né? Então, falei de estratégias de tendência, mas a gente olha também estratégias de reversão à média, estratégias de cointegração, estratégias de opções, estratégias, né, que procuram trazer alguma proteção em caso de eventos de cauda, como foi a pandemia e tal. E toda vez que a gente testa um modelo novo, né, a gente faz o backtest, né, põe em beta, etc., etc., né, uma das coisas que a gente faz é olhar como ele se correlaciona às demais estratégias do fundo. Tá? Então, tudo isso para dizer que o nosso processo, né, por construção, ele já traz diversificação, né, e já traz descorrelação. Além disso, né, a gente está buscando expandir internacionalmente. Eu acho que em breve a gente vai trazer algumas novidades, aí a gente vai poder anunciar algumas novidades para o mercado, mas tem uma ideia de expandir a equipe internacionalmente e aproveitar a expertise de fora na gestão quantitativa. Pessoal, uma pena que o nosso tempo estourou aqui. Eu realmente vou pleitear painéis de 2 horas para o ano que vem. Acho que eu não vou ser bem sucedido, mas para quem quiser entender um pouco mais da Giant, da Ocam e da RPS, por acaso as 3 gestoras já fizeram parte do podcast Outliers, que eu tenho o privilégio lá de conduzir. A Carol também tem participado comigo ali, como uma das principais entrevistadoras. Então, procurem lá no Spotify ou qualquer agregador de podcast depois, ouçam Outliers. Queria agradecer, Paolo, mais esse papo, Duda, Jorge, muito obrigado pela presença de vocês. Tinha mais 3 perguntas aqui, infelizmente não deu para fazer, mas muito obrigado. Obrigado, sorte, saúde, sucesso a todos. Obrigado, senhor. Obrigada, gente. Obrigado, senhoras. Boa. Pessoal, obrigado, Carol. Obrigado Muito obrigada, Samuca. pelo papo aqui. Aproveitem a Expert, tem muita palestra boa, tem muito conteúdo bacana. O sensacional, assim, não vai dar tempo de assistir tudo nos respectivos dias, mas o legal é que vai ficar tudo gravado. Então, reservem aí sábado, domingo da semana que vem, a próxima, para vocês assistirem tudo. Acompanhem a gente aqui nas redes, procurem lá depois o Samuel.Ponsoni, a RSO_Carolina. E, pessoal, abraço para todos, sorte e saúde, como diz aí o nosso amigo Duda. Tchau, tchau.